Então, oitavo ano, a gente agora vai dar sequência, né, ao nosso conteúdo, iniciando um capítulo novo. Na apostila volume 2 de vocês, a gente vai estar iniciando agora o capítulo 5, tá? Que é triângulos e quadriláteros. Primeira coisa que a gente vai falar com relação ao triângulo é sobre a congruência de triângulos. Essa palavra congruência ou congruentes, toda vez que falar que uma figura é congruente da outra, está dizendo que elas são iguaizinhas, que elas são idênticas, tá? Tem lados iguais, ângulos iguais. Ser congruente é ser igual. Às vezes a figura ela não é toda congruente, mas às vezes ela tem dois lados congruentes, um lado de uma figura com o lado de outra. Então, se ele falar, por exemplo, assim, o segmento XY é congruente do segmento AB. É porque ele está dizendo que o tamanho de XY é do mesmo tamanho de AB. Tá? É isso que quer dizer. Essa palavra congruência, congruente, ela vai aparecer o tempo todo aí agora. Na página de vocês 34, nesse capítulo aqui, tem umas perguntinhas lá que sempre eu gosto de estar completando a apostila com vocês para a gente entender. Nós temos uma figura aí, que é essa figura aí que vocês podem estar acompanhando aí na apostila, e ela pergunta assim, letra A. Que figuras estão representadas nessa obra? Então, vamos dar uma olhada nessa obra. Isso é uma obra de artes, né? De arte, é um artista que fez isso aí. Que figuras geométricas que a gente tem aí? Tem retângulo, tem quadrado, vocês vão escrever isso aí, tá? Tem círculo, o que mais que tem? Retângulo, quadrado, círculo, só isso? Triângulo, né? Esqueci que tem um triângulo aqui em cima do quadradinho vermelho. Então, tem 4 figuras aí. Tem retângulo, tem quadrado, tem círculo e tem triângulo. Na letra B, ele pergunta assim, quais figuras geométricas parecem ser iguais entre si? Reparem para vocês verem que esses retângulozinhos que aparecem aqui nesse cantinho aqui, 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7, tem 9 retângulos aqui, Eles são todos idênticos, do mesmo tamanho, iguaizinhos. Né? Então, vocês podem responder os 9 retângulos do lado esquerdo. Pode colocar aí para identificar. Eles parecem ser iguaizinhos. Parecem, não, eles são iguaizinhos. E aí, eu posso falar que esses 9 triângulos, esses 9 retângulozinhos que aparecem aí, eu posso falar que eles são congruentes. Né? Eles são iguais, tem a mesma medida, tudo igual. Lados iguais, ângulos, tudo igual. Aí, na página 34 ainda, a gente tem uma atividade que ela vai utilizar o material de apoio. Como a gente não está na sala de aula, porque se a gente estivesse na sala de aula, a gente vai arrancar o material, vai fazer, mas eu vou pedir a vocês para fazer em casa. Não vão deixar de fazer a atividade, a experiência, porque não está na escola não, tá? Então, vocês vão procurar lá no material de apoio, só olhar lá atrás da apostila lá, vocês sabem, né? Qual é a atividade que está da página 34. E aí, vocês têm umas figuras lá, um tanto de polígonos. Vocês vão recortar esses polígonos, recortar em volta, tudo bonitinho, eles são coloridos. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão descobrir para mim qual que é congruente de qual. Como que vocês vão descobrir isso? Você vai pegar, lógico, se você pegar um retângulo e um triângulo, não precisa nem de testar o retângulo com o triângulo, eles são figuras diferentes, um não vai encaixar sobre o outro. Mas se você tem triângulo separado, retângulo separado, pentágonos, que é uma figura de 5 lados, aí você vai colocar uma em cima da outra. Se ela encaixar certinho, não sobrar, não ficar lados faltando nem sobrando, é porque ela é congruente daquela outra figura. E aí eu vou pedir vocês que façam essa atividade, não é para deixar de fazer não. E aí vocês podem colar os pares que foram congruentes no caderno. Aí vocês escrevam lá, né? Vocês pegam o caderno e escrevam lá assim, congruentes. Aí você cola fulano e ciclano, depois o fulano e ciclano, os pares que vocês acharam congruentes. Aquelas figuras que sobraram, que não tem par congruente, que não encaixou, não ficou certinho, aí vocês escrevam assim, não congruentes, e cola as que não foram congruentes embaixo. Porque aí você separa 2 grupos, né? As congruentes e as não congruentes. Aí você já começa a entender o que é ser congruente, ok? Mas eu quero que vocês façam essa atividade. Vão lá no material de apoio, vão destacar, dê um pause aí no vídeo aí de vocês, faça essa atividade primeiro, depois continua a aula. Isso tudo é a nossa aula de hoje, né? Não é só assistir um videozinho de 15, 20 minutos. Tente fazer as atividades. Beleza.
Então, a palavra congruente, ela vai nos aparecer o tempo todo. Eu coloquei duas figuras aqui para vocês, que inclusive são as figuras da apostila, página 35, vocês podem estar acompanhando. Aqui nós temos uma figura de 4 lados. Uma figura de 4 lados é chamada quadrilátero. Então, eu tenho aqui um quadrilátero ABCD. E nesse quadrilátero, repara que tem 2 risquinhos no lado AB e 2 risquinhos no lado CD. Quando tem a mesma quantidade de risquinho, tá? Ele está nos dizendo que aquele lado é do mesmo tamanho do outro. Olha que aqui não pôs risquinho nenhum e aqui não pôs risquinho nenhum. Poderia ter colocado. Ele poderia ter posto um risquinho aqui e 3 risquinhos aqui. Mas repara, se aqui é 1 e aqui é 3, eles não são iguais. Se aqui é 2 e aqui também é 2, é porque eles são do mesmo tamanho. Se eu pegar uma régua, por exemplo, vamos supor que eu vou medir esse pedaço aqui, ele vai dar 22 centímetros. Aí se eu medir esse aqui também, ele também vai dar 22 centímetros. Aí eles são congruentes. Congruentes é ter a mesma medida. Então eu posso escrever aqui, ó, que o lado AB, geralmente a gente põe um tracinho assim, para representar um segmento, um lado. É congruente do lado CD. Olha lá, ó. Ou DC, né? Isso aí tanto faz. CD. A gente coloca um tracinho para identificar que é um lado, que é um segmento. Olha o símbolo de congruente qual que é. É uma igualdade tripla. Quando é só assim, a gente fala igual. Quando há um igual com um tio, vocês lembram o que significa esses símbolos? A gente usou muito até em sala de aula esse ano aí no início. Semelhante, né? Aproximadamente, quer dizer. Aproximadamente, uma raiz que não é exata mesmo. A gente põe aproximadamente tanto, vírgula, tanto. Né? Mas a igualdade tripla, 3 tracinhos, a gente fala que é congruente. Né? O lado AB é congruente do lado CD. Aqui nós temos uma figura que ela tem agora 5 lados. Uma figura que tem 5 lados, ela é chamada pentágono. Penta, vem de 5. Um time que já foi pentacampeão é porque ele já ganhou 5 vezes, não é isso? Então, mas o que eu estou trabalhando aqui? Eu não estou trabalhando com lados, tanto que não tem medida, não tem risquinho de canto nenhum. Mas eu tenho 2 ângulos aqui, ó, o ângulo A e o ângulo B. E aqui ficou um pouquinho apagado, mas eu vou até mostrar para vocês. Aqui, ó, vou pôr ângulo A e ângulo B. Eu não vou colorir o ângulo. Eu vou pôr um tracinho aqui e um tracinho aqui. Se tem um tracinho aqui e um tracinho aqui, ele está nos mostrando que esses 2 ângulos são iguais. Olha que ele nem marcou os outros ângulos, ó. Mas ele poderia ter marcado e colocado 2 tracinhos, 3 tracinhos, para mostrar que são diferentes. Mas se aqui está com um tracinho e aqui também está com um tracinho, eu interpreto que o ângulo A é do mesmo tamanho do ângulo B. São ângulos iguais. Então, olha como que eu vou simbolizar. Ângulo, a gente usa um chapéuzinho, um acento circunflexo. Se eu ver um chapéuzinho aqui em cima, eu estou dizendo o ângulo A. Do lado de cá, eu vou colocar ângulo B. Só que se eles são iguais, eles são congruentes. E qual é o símbolo de congruente? A igualdade tripla, né? 3 tracinhos. Então, eu estou dizendo que o ângulo A é congruente do ângulo B. Vamos ver mais exemplos de lados ou de ângulos congruentes para vocês ir pegando direitinho o conteúdo. Então, essas 2 figuras que eu coloquei, essas figuras são chamadas trapézio. É um quadrilátero, porque tem 4 lados, mas o nome desse quadrilátero é trapézio. Né, pelo formato dele aí, ele tem um nome especial. Repara que aqui a gente tem um trapézio de cabeça para baixo, né, um trapézio normal de cabeça para cima, e aqui um trapézio de cabeça para baixo. Mas vamos prestar atenção nas marquinhas. Esse exemplo aí, ele está na apostila de vocês na página 35. Só que lá a figura está toda colorida. Esses ângulos que eu coloquei nas pontinhas aí, um é laranja, outro é verde, outro é azul, outro é rosa. Como eu não tenho pincel de 4 cores aqui, então eu vou representar por tracinhos. Então eu quero que a gente analise primeiro os lados da figura, tá? Lados. E depois nós vamos analisar junto os ângulos. Só para vocês ir acostumando, tá? Com a questão de procurar qual par é congruente de qual. Então vamos primeiro ao lado.
Esse lado DC aqui, ó, ele tá com um tracinho. O lado que tá com um tracinho aqui é o lado GH. Então, eu vou falar que o lado DC, né, DC, como é lado, eu vou representar com um tracinho, para mostrar que é um segmento. É congruente do lado o quê? GH. Então, já fiz meu primeiro par. Vamos para dois tracinhos. Dois tracinhos aqui, tá no lado AB. Onde que tá dois tracinhos aqui? No lado EF, ou FE, mas vamos pôr na ordem alfabética, né? Então, eu vou estar dizendo que o lado AB, vamos pôr o tracinho aqui também, é congruente, a igualdade tripla, tá? Do lado EF. Vamos ao terceiro lado, três tracinhos, é o lado CB, ou BC, vamos pôr na ordem alfabética, né? Então, vou colocar BC, aqui também poderia ter colocado CD, tá? Isso aí tanto faz. O lado BC, onde que tem três tracinhos aqui? FG, ó, tá? Então, é congruente do lado FG. E finalizando, o lado AD. O lado AD aqui tem quatro tracinhos. Então, eu vou falar aqui que AD é congruente. Qual é o lado que tem quatro tracinhos aqui? É H, ó. Então, AD é congruente de EH, tá? Então, aí nós olhamos os lados. Agora, vamos olhar os ângulos. Aqui, o ângulo A de vocês aí tá colorido, aí fica fácil. É só olhar rosa com rosa, azul com azul, verde com verde, né? Fica fácil. Mais um tracinho no A e um tracinho no qual ali, no E, ó. Então, o ângulo A, ele vai ser congruente com o ângulo E. Então, eu vou colocar ângulo A é congruente com o ângulo E. Lembrem que o símbolo chapeuzinho representa ângulo. Dois tracinhos no B, dois tracinhos no F. Então, o ângulo B é congruente do ângulo F. Olha o símbolo de ângulo aí. O três tracinhos está no ângulo D. Três tracinhos aqui está no ângulo H. Então, o ângulo D é congruente do ângulo H. Quatro tracinhos está no ângulo C. Quatro tracinhos está no ângulo G. Então, o ângulo C é congruente do ângulo G. Tá? Então, muito claro isso aí, muito tranquilo, né? Não tem nada de complicado nisso aí. A gente só localizou quais os lados e quais os ângulos apresentam a mesma medida, ou seja, são iguais. Agora, nós vamos aprender os casos de semelhança, os casos de congruência, é a mesma coisa, tá? Existem alguns casos que a gente trabalha com triângulos aí, que a gente vai ver aqui agora. Então, são 4 casos de congruência, né? De semelhança, a mesma coisa aí. Vamos ao primeiro caso. Existem umas siglazinhas. O primeiro caso é o caso LLL. LLL significa lado, lado, lado. O triângulo tem 3 lados, né? Então, lado, 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 um para cada lado. Repara que aqui a gente tem um triângulo ABC e aqui eu tenho um triângulo DEF. Mas os mesmos lados de ABC são os mesmos lados de DF. Um lado é 2, aqui também tem um lado 2. Um lado é 5, aqui também tem um lado 5. Um lado é 6, aqui também tem um lado 6. Então não tem como não falar que eles são congruentes. Eles são o mesmo triângulo, eles são idênticos, né? Os mesmos lados, tudo. Aqui nem trabalhou com ângulo. Mas se os 3 lados são iguais, os 3 ângulos também serão iguais. Mas nem precisava trabalhar com ângulo, porque nós estamos analisando o caso lado, lado, lado. Então, aqui o lado AB, por exemplo, eu posso escrever que o lado AB é congruente do lado DE, tá? Porque eles são iguais, DE. Aqui eu posso falar que o lado AC, que vale 5, AC, é congruente do lado DF, que também vale 5, DF. E posso falar que o lado BC, que vale 6, é congruente do lado EF, que também vale 6. Se aconteceu dos 3 lados serem congruentes, aconteceu a congruência lado, lado, lado. Então, eu vou falar que o triângulo ABC, então, olha o símbolo que eu vou utilizar aqui, ó. Vamos prestar atenção. Eu vou separar aqui, ó. Eu vou falar que o triângulo ABC, tá? É congruente do triângulo DEF. Então, é um par de triângulo congruente, do triângulo DEF. Aqui ficou um pouquinho apertado.
quadrado, não ia dar para caber aqui, eu coloquei embaixo, tá? Mas só para a gente entender a escrita. Vamos dar uma olhadinha no segundo caso. A siglazinha do segundo caso é LAL. LAL significa lado, ângulo, lado. É porque a gente vai ter dois lados, aqui agora não vai ter três lados, não é LLL. E um ângulo entre esses dois lados, vai ter a formação de um ângulo entre esses dois lados. Repara aqui comigo para vocês verem, nós temos um triângulo PQR e um triângulo XYZ. Eu tive a presença de dois lados e um ângulo entre esses dois lados. Olha que o ângulo não foi nem aqui, nem aqui. Aqui também eu tive a presença de dois lados, aqui não tem nada, e o ângulo entre eles. Mas o que é que nós vamos reparar? Um lado aqui foi 8, aqui também foi 8. Um lado aqui foi 5, aqui também foi 5. E o mesmo ângulo de 60 graus aqui foi o mesmo ângulo entre eles. Então, o triângulo se torna congruente. Então, eu vou falar que o lado QR, que é 8, olha lá. O lado QR, que mede 8, é congruente com o lado YZ, que é 8 também. YZ, olha lá, congruente. O lado que vale 5 é o lado PR. Então, eu vou falar que o lado PR é congruente. Qual lado aqui que vale 5? XY. É congruente do lado XY. Então, significa se os dois lados e o ângulo entre eles for igual, aquele triângulo lá é congruente desse triângulo aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, triângulo PQR. O triângulo PQR é congruente, olha o símbolo de congruente aqui. De qual triângulo? Do triângulo XYZ. Então, é congruente do triângulo XYZ, tá? Então, aqui, ó, separar a congruência aqui, separar a congruência aqui também. Então, já vimos dois casos. Agora, a gente vai fazer o terceiro e o quarto caso. É importante entender cada sigla, o que significa cada situação, porque isso vai ser aplicado nos exercícios, tá? Vamos ao terceiro e quarto caso. Então, vamos lá, né? Vamos finalizar os casos aí. Terceiro e quarto caso. A sigla do terceiro caso é a sigla ALA. O A é ângulo e L é lado. Então, significa ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo. Mas como entender isso no desenho? Então, a gente vai ter dois ângulos e um lado, que é ângulo, lado, ângulo. Mas olha só para vocês verem, ó. A gente tem dois ângulos e o lado que está formando esses dois ângulos aqui, ó. Aqui também a gente tem dois ângulos e o lado que está formando esses dois ângulos. Repara que o lado não está aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui. É o lado onde estão os dois ângulos. Mas o que é que nós vamos observar? Os ângulos são iguais, 45 e 60, 45 e 60, e o lado é o mesmo. Então, isso aí tem de ter uma congruência. Por exemplo, esse ângulo J aqui, ó, vamos lá. O ângulo J, ângulo é o chapeuzinho, né? Ele é congruente de qual ângulo? Ele é o 45 graus. Então, ele vai ser congruente do ângulo O. É congruente do ângulo O. O ângulo de 60 graus é o ângulo K. Então, nós vamos falar que o ângulo K é congruente. O 60 graus aqui é o ângulo M. Então, K é congruente de M. E o lado aqui, ó, quem que é esse lado aqui? É o lado JK. Olha lá, ele mede 4. Só que aí é lado, né? Não é ângulo. Então, o lado JK, a barrinha para representar lado, é congruente. Qual é o lado que mede 4 aqui? MO. É congruente ao lado MO. Então, se aconteceu dos dois ângulos, por isso que chama ângulo, lado, ângulo, ala. Se dois ângulos e o lado que forma esses dois ângulos ser congruente, os triângulos, então, são congruentes. Tá? Então, aqui eu posso escrever, vou escrever aqui no cantinho, ó. Que triângulo que é esse? É o triângulo JKL. Então, eu vou escrever que o triângulo JKL é congruente, tá? Eu vou escrever o outro aqui embaixo. Do triângulo, quem que é o outro triângulo? MNO. É congruente do triângulo MNO, triângulo JKL. Ok? Então, é o terceiro caso de congruência. E finalizando o quarto caso. É o caso LA e um A com uma bolinha. Porque A é ângulo. Mas se eu colocar A e A,
às vezes não vai ficar muito bem explicado. L a gente sabe que é lado. Esse A com essa bolinha, ele vai estar representando o ângulo oposto a um determinado lado. Então, é o caso lado, ângulo e ângulo oposto. Olha lá, ó, lado, ângulo e ângulo oposto. Que lado, ângulo e ângulo oposto é esse? Vamos primeiro olhar o lado. Eu tenho aqui um lado que mede 5, um ângulo que está formado em cima desse lado, que é o ângulo de 40 graus. Então, já foi o lado e o ângulo. E ângulo oposto? Oposto é aquele ângulo que está de frente para o meu lado. Oposto é sempre quem está de frente lá. Qual é o ângulo que está oposto ao lado 5 aqui? É o ângulo de 75 graus. Não é o ângulo 40. O 40 está formado no lado. Ele é o ângulo sozinho. Ângulo oposto é o que está de frente, então é o 75. Se isso mesmo que aconteceu aqui acontecer aqui, eles são congruentes. Olha que o desenho nem é o mesmo desenho. Mas eu tenho a mesma medida de lado, que é o mesmo 5 aqui, ó. Os lados são congruentes. O ângulo que está formado no meu lado 5 é o ângulo 40, que é a mesma coisa de lá. E quem é o ângulo oposto do meu lado 5 aqui? Oposto é quem está de frente. O ângulo oposto do meu lado 5 é o 75 graus, que foi o mesmo 75 graus oposto aqui. Oposto é que está de frente, assim, como se fosse um reflexo, um espelho. Então, vamos tirar as congruências primeiro? O meu lado ST, que vale 5, é congruente com o meu lado FG. Então, eu vou escrever ST é congruente de FG. Como é lado, eu vou representar com um tracinho, né? Lado. Só um lado que tem. Agora, vamos ver os ângulos. O meu ângulo T é congruente com o meu ângulo F aqui, ó. Então, o ângulo T é congruente do ângulo F. E o meu ângulo R, que é o 75 graus, é congruente com o H. Então, eu vou colocar o ângulo R é congruente com o ângulo H. Aqui, ó. Então, se aconteceu dos lados serem congruentes, os ângulos serem congruentes e o ângulo oposto, que foi o 75 graus, for o mesmo oposto daqui, também é tudo congruente, os triângulos são congruentes. Aí eu vou escrever a congruência aqui embaixo. Quem que é esse triângulo? RST. Então, eu vou falar que o triângulo RST é congruente do triângulo que? FHG, né? Ou FGH, vai ficar na ordem alfabética, né? Do triângulo FGH. Então, pessoal, tá? Essas siglazinhas aí, à medida que vocês forem escrevendo, fazendo os exercícios, vocês vão entendendo o significado de cada uma. Ficou bem claro nesses exemplos que eu passei aí. Vocês podem voltar para assistir, tá? Para ficar mais fácil. Aí agora o seguinte, de conteúdo, de parte teórica hoje, é isso aí. Só que na página 38, 39 e 40, nós temos os exercícios de 1 até 7. Não é muito exercício, não. Quando eu falo página 38, 39 e 40, tem a impressão que é coisa demais. Mas é porque tem muito desenho. Repara que você vê que os desenhos, aqui mesmo, nessa página tem 2 exercícios só. Porque os desenhos acabam ocupando muito espaço. Então, vocês vão praticar isso que a gente estudou aí agora e vão sentar agora, tá? A aula não acabou só assistindo esse vídeo de 20 e poucos minutos aí, não. Tá bom? Lembrem que tem turma, né? Tem o 8º ano que hoje aí é dia da gente ter 2 aulas de 45 minutos, é 1h30. Então, não é só assistir um vídeo, tá, pessoal? Assistimos o vídeo, explicou o conteúdo, agora nós vamos praticar nos exercícios. Você vai sentar aí agora, num lugar calmo, que seja no seu quarto, ou se você tiver um cantinho de estudo, melhor que seja, né? Sentado, numa cadeira mesmo, numa mesa, não em cima de cama, que acaba amolecendo, deitando. Desligar o celular ou pôr no silencioso, evitar ficar cutucando o celular, concentrar. É assim que a gente aprende, principalmente cálculo, matemática. E aí vocês vão fazer esses 7 exercícios para mim. O que ficar de dúvida que você não entender, na aula de amanhã eu vou estar trazendo a correção desses exercícios. Mas como sempre eu peço para vocês, não vamos esperar a correção de exercício para passar a limpo só, tá? Então é isso aí, pessoal. Bom trabalho, bons estudos, vamos levar aí a sério.